Vamos estudar a palavra do Senhor, estamos estudando a carta de Tiago. Veremos hoje mais um trechinho dessa carta. Eu quero convidá-los então para abrir suas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 25. Um tema importantíssimo que veremos aqui nesses versículos. A palavra de Deus aqui vai dizer como que eu recebo a pregação da palavra, como que eu recebo o ensino da palavra. Então a postura com que nós recebemos a palavra determina, se a palavra de Deus irá nos moldar, nos transformar ou não. Então vamos para o capítulo 1 da carta de Tiago. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 25. O tema da mensagem é obedecendo à palavra ou se auto-enganando. Nós vamos ver então esse tema nessa manhã. Tiago capítulo 1, do 21 ao 25. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos orar. Senhor, abençoe a pregação da Tua palavra, e que o Senhor coloque em nós a motivação correta para recebê-la, e que, como lemos aqui, faze de nós cumpridores da Tua palavra e não meramente ouvintes. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como é que nós nascemos de novo? Como que nós nos convertemos? Nós só pudemos nos converter porque a palavra de Deus foi pregada a nós. Porque ninguém se converte, ninguém nasce de novo, se a palavra de Deus não for pregada para essa pessoa. Porque a Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, o poder de Deus está na palavra. A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé não virá senão por ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Então, naquele momento em que você e eu nos convertemos, foi aquele momento em que a palavra de Deus foi enxertada em nós. A palavra de Deus foi implantada em nós, e por meio da palavra, o Espírito de Deus produziu em nós vida, produziu em nós o novo nascimento. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser enxertada em nós, para que nós possamos nos converter. E essa palavra que foi enxertada em nós, ela não somente produziu salvação, mas a palavra de Deus produz transformação. A palavra de Deus produz santificação. Tem muita gente que diz, não, a palavra de Deus é para converter, é para salvar. Então você se converteu, você é um crente, amém. Agora, para você lidar com a sua ira, para você lidar com a sua depressão, para você lidar com a sua ansiedade, você precisa procurar um terapeuta. Então, olha, eu tenho um cartãozinho aqui no terapeuta bom, vai lá, deita lá no divã, ele vai te ajudar. Irmãos, quem diz isso não conhece a palavra, porque a palavra de Deus, ela não apenas traz salvação, mas a palavra de Deus
ela traz cura, ela traz restauração, transformação. A palavra de Deus transforma nossa ansiedade em confiança. A palavra de Deus transforma a depressão na esperança no Senhor. A palavra de Deus transforma a nossa ira, transforma o nosso temperamento. A palavra de Deus, ela é completa, ela é abrangente, como diz a própria Escritura. A palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia não é um livro morto, é um livro vivo, um livro eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu estudo a palavra, quando eu ouço a pregação da palavra, a palavra de Deus nos confronta. Como a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus, ela abre, ela expõe tudo que está errado dentro de mim. E a palavra de Deus não apenas nos abre, não apenas expõe tudo que há de pior em mim, mas a palavra de Deus, ela é a cura, ela nos transforma, nos restaura. Aí vem a pergunta: por que que tem tanta gente que tem passado anos no banco de uma igreja, ouvindo pregação todo domingo, ouvindo escola dominical? Por que tem pessoas que passam anos e anos numa igreja e não são transformados? Tanta gente que passa anos e anos expostas à palavra viva e não são transformados. Pessoas que passam anos numa igreja e continuam fofoqueiras, continuam com ódio no coração, continuam amarguradas, continuam na imoralidade. Por que que tem pessoas que não mudam, mesmo anos e anos em contato com a palavra de Deus? A resposta está aqui no versículo 21 do capítulo 1 de Tiago. Para que nós recebamos a palavra e a palavra nos transforme, nós temos que recebê-la com mansidão. Nós temos que receber a palavra de Deus com humildade, com quebrantamento. Nós temos que ouvir a palavra com a disposição de não apenas ouvirmos, mas sermos transformados por ela. O problema é que muita gente transformou o pecado em hábito. E essas pessoas que transformaram determinado pecado em hábito são aquelas pessoas que decidiram que não querem mudar. Aquela pessoa que diz: não, eu vou praticar imoralidade, e não importa quantas pregações eu venha a ouvir sobre santidade, eu vou continuar com o meu pecado de imoralidade. Já viu aquela pessoa que decidiu não perdoar? A pessoa que diz: não, eu fiz do ódio, eu fiz da amargura um hábito, e eu não vou perdoar. Não importa quantas pregações eu venho ouvir sobre perdão, não importa quantos pregadores venham pregar para mim acerca do perdão, eu não vou perdoar, porque eu decidi não perdoar. Eu decidi ser fofoqueiro, eu decidi ser maldoso. Não importa quanto eu venho ouvir, eu já decidi, eu não vou mudar. É por isso que pessoas às vezes passam anos e anos ouvindo a palavra e não são transformadas, porque a pessoa já tomou a decisão: eu não vou mudar, eu vou continuar. Só que isso, meus irmãos, é um caminho perigoso. Sabe por quê? Nós podemos desprezar aquilo que o nosso pai, nossa mãe fala. Eu posso desprezar aquilo que os irmãos dizem, mas nós não podemos desprezar o que a palavra de Deus diz.
Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a palavra de Deus, ela sempre vai produzir algo. Quer eu me arrependa ou não, quer eu obedeça ou não, a palavra de Deus, ela sempre vai produzir alguma coisa boa ou ruim na minha vida. Isaías, por meio da boca de Isaías, Deus disse aqui o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, ou seja, a chuva, ela sempre vai produzir alguma coisa quando ela cai na terra. Sabemos, pelo ciclo da água, a chuva cai, depois aquela água da chuva evapora, volta para as nuvens, mas nenhuma água da chuva vai evaporar sem antes cumprir um propósito, pelo qual ela caiu aqui na terra. E Deus diz: da mesma forma é a palavra de Deus, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus pregada nunca é em vão, porque a palavra de Deus, ela sempre vai produzir alguma coisa, vai produzir um efeito na mente, no coração daquela pessoa que a ouviu. Quando a pessoa escuta a palavra e se arrepende, ela volta para o Senhor, amém? A palavra de Deus cumpriu o seu propósito. Mas vamos supor que a palavra de Deus ela está sendo pregada, e a pessoa diz: não quero saber da palavra de Deus, eu não quero saber dessa pregação, eu não quero saber desse ensino, porque eu não quero mudar. Aí vem a pergunta: por acaso a palavra de Deus ela voltou vazia porque a pessoa não se arrependeu, não mudou? A resposta é não, porque a palavra de Deus, ou ela salva, ou ela restaura, ou a palavra condena. Isso aqui é duro. A palavra de Deus, ela salva aqueles que a recebem, mas a palavra de Deus, ela aumenta a condenação daqueles que a rejeitam. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte na segunda carta aos Coríntios: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se perdem, a palavra de Deus, a pregação, é um cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que creem é um cheiro de vida para a vida. Então o que diz aqui a Escritura? Toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, é como se o bom perfume de Cristo tivesse sendo exalado. Só que esse perfume de Cristo, ele é percebido de formas diferentes. Aquela pessoa que aceita a palavra tem cheiro de vida, mas para aquelas pessoas que rejeitam a palavra tem um cheiro de morte. Por quê? Porque aumenta a condenação, e Jesus falou sobre isso numa parábola. Em Lucas 12, Jesus disse o seguinte: e o servo que soube a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Deus aqui está falando sobre pessoas que pela palavra de Deus souberam a vontade do Senhor. São pessoas que pela pregação da palavra ficaram sabendo: não, olha, eu preciso abandonar esse pecado, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Não, eu preciso amar o meu irmão, porque a palavra de Deus me ensina que eu tenho que amar. Não, eu tenho que mudar a minha postura, porque a palavra de Deus está me ensinando que eu tenho que mudar. Mas Jesus está dizendo: aquela pessoa que ficou sabendo a vontade do Senhor, não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E aquela pessoa que não ouviu a palavra,
Mas aqui não soube, aqui não ouviu a palavra e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, porque a qualquer que muito for dado, muito se pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Está vendo porque a palavra de Deus não volta vazia? Porque a palavra de Deus, ela exige mudança. A palavra de Deus nos confronta para a mudança. Mas se nós não mudarmos com a pregação da palavra, o que vai acontecer? A nossa cobrança será maior, porque Jesus, ele disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quando estivermos diante do Senhor Jesus, o Senhor, ele vai nos lembrar disso. Quanto que nós ouvimos, mas não quisemos mudar. Por isso, meus irmãos, é importante, devemos levar isso a sério. Eu não posso me permitir apenas ouvir a palavra e não obedecer. Aquela pessoa que diz: eu não quero mudar, não importa o que seja pregado, não importa quantas pregações eu ouça, eu não quero mudar. Isso é perigosíssimo, porque a quem muito ouviu da palavra, muito será pregado. Por isso que nós temos que receber com bom grado, receber com humildade, receber com o desejo de obedecer a palavra de Deus que vem sido enxertada em nós, domingo após domingo, pregação após pregação. Nós temos que nos desarmar, abrir mão do orgulho também, porque às vezes nós, para não ouvirmos a palavra, não recebemos a palavra, nós fazemos julgamento sobre o pregador. Não, eu não quero ouvir esse pregador, não, quero ouvir o Hernandes. Não, se o Hernandes pregar, né? Ah, mas esse pregadorzinho aí, eu não vou com a cara desse pregador, eu não quero ouvir o que esse pregador tem a dizer. Igual João Batista. João Batista apareceu pregando e as pessoas disseram: não, eu não quero ouvir o que João Batista prega, porque João Batista é muito esquisito. João Batista come gafanhoto, João Batista usa essas roupas estranhas, eu não quero ouvir João Batista. Aí apareceu Jesus. Não, nós não queremos ouvir a pregação de Jesus, porque Jesus fica comendo e bebendo com os pecadores. Irmãos, quando eu decidi não obedecer a palavra de Deus, eu nunca vou colocar a culpa em mim. Eu nunca vou dizer: não, eu não quero ouvir a pregação porque meu coração é duro. Nós não dizemos isso. Não, eu não quero ouvir a pregação porque eu sou orgulhoso. Não, nós não dizemos isso. Nós dizemos: não, eu não quero ouvir a pregação porque esse pregador aí, eu não gosto dele. E é por isso que a palavra de Deus não faz mudança em nossa vida. E mais, no versículo 21 também diz que nós temos que abrir mão daqueles pecados que nós tornamos hábitos em nossa vida. Nós temos que abrir mão do nosso orgulho, mão da malícia, abrirmos mão de tudo aquilo que vai atrapalhar a palavra de Deus trabalhar em nossa vida, seguindo aquilo que Pedro disse. Para que a palavra de Deus transforme nossa vida, temos que seguir também o que Pedro colocou aqui na sua primeira carta, no capítulo 2. Pedro diz: despojando-vos, ou seja, é como tirar uma roupa suja, despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento à salvação. Se o meu coração estiver cheio de maldade, se o meu coração estiver cheio de hipocrisia, de falsidade, se no meu coração tiver inveja, tiver maledicência é ódio, a palavra de Deus não vai fazer nada na minha vida. É por isso que muitas pessoas passam anos e anos numa igreja e não mudam. Por isso que pessoas passam anos e anos ouvindo pregações sobre perdão, mas não perdoam.
pessoas que passam anos e anos ouvindo pregações que falam sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor para com os irmãos, mas são os irmãos que não conseguem nem amar, irmãos que não conseguem nem cumprimentar. É muito triste isso. Por isso meu apelo é: não permita que a palavra de Deus aumente a cobrança quando você estiver diante de Jesus. Não permita que, quando Jesus olhar para você, aquele olhar seja um olhar de cobrança. Hoje é o dia de deixar a palavra de Deus nos quebrantar e mudar nossa vida. E o versículo 22 fala sobre um erro que muitos cometem. Versículo 22: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente se enganando nas igrejas. Por quê? Porque tem pessoas que acham que só de frequentarem os cultos, só de estarem presentes nos cultos, está tudo certo. Só de ouvir a pregação, domingo após domingo, só de ouvir o ensino, já está bom. Eu não preciso obedecer. Eu não preciso obedecer a palavra, eu não preciso mudar a minha vida, só de eu ir na igreja já está bom. E muita gente está se enganando com isso. Nos dias que Tiago escreveu essa carta, tinha sinagogas, e sábado após sábado, os judeus eles iam às sinagogas, eles ouviam a pregação, a exposição da lei, e eles achavam que estava bom. Aí o apóstolo Paulo, ele repreendeu esse comportamento. Paulo diz: olha, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, dizer, não, você está feliz, você está se orgulhando de ouvir a pregação da lei, mas o que adianta? Você se gloria em ouvir o bom ensino da lei, mas desonra a Deus, transgredindo a lei. E Paulo também diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós não devemos ser meramente ouvintes ou conhecedores da palavra. É um termo muito usado, né? Nós dizemos, você viu fulano? Fulano saiu da igreja, está praticando coisas que não convém, mas ele é conhecedor da palavra. Irmãos, conhecer a palavra, até o diabo conhece. E o diabo conhece a palavra mais que todos nós. O inferno vai estar cheio de teólogos. Porque, irmãos, o que define não é o conhecer a palavra, mas praticar a palavra. Tem pessoas que marcam suas Bíblias, grifam suas Bíblias, mas as suas vidas não são marcadas pela Bíblia. É engraçado isso. A Bíblia está marcada, mas a vida não está marcada com a palavra de Deus. Nós devemos viver para obedecer a palavra de Deus. E é por isso que Tiago diz que muita gente está se auto-enganando, porque filho de Deus não é aquele que conhece, mas aquele que pratica. E nisso eu me incluo num erro que eu e nós já cometemos. Qual que é o critério para batizar uma pessoa? Já fizemos isso várias vezes. A pessoa vem aqui à frente, o pastor faz algumas perguntas. O pastor pergunta, sobre justificação, aí a pessoa responde corretamente aquelas perguntas. Opa, vamos batizar. A pessoa conhece. Irmãos, eu já cometi esse erro, nós já cometemos, porque nós percebemos que uma pessoa se converteu, nasceu de novo, não pelo conhecimento da palavra, mas pela mudança de vida, pela vida transformada. Porque os filhos de Deus são conhecidos não como aqueles que conhecem, mas como aqueles que obedecem. A primeira carta de João, o
o apóstolo João, o profeta do amor, o apóstolo do amor, como ele é conhecido, ele escreveu palavras amorosas, mas duras, que precisamos prestar atenção. 1 de João 3,10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que aprendemos aqui? Só existem duas filiações. E aí João continua: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. João aqui está falando alguma coisa sobre conhecer a palavra. João está dizendo aqui alguma coisa sobre pregar a palavra. João, ele fala aqui sobre prática. A Bíblia diz que o Filho de Deus não é conhecido por aquilo que ele fala. O Filho de Deus é conhecido por aquilo que ele faz. O Filho de Deus é aquele que pratica a justiça, pratica a palavra de Deus, e é aquele que ama seu irmão, mesmo que seja difícil amar o irmão, mesmo que o irmão dê trabalho, é aquele que ama seu irmão. Mas os filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça e são aqueles que odeiam o irmão. Então nós vemos que o Filho de Deus, ele é conhecido pelo esforço em obedecer, pelo esforço em amar seus irmãos, amar a sua igreja, por mais imperfeitos que sejam seus irmãos, por mais imperfeita que seja a igreja. O Filho de Deus, ele se preocupa em obedecer a palavra de Deus, se esforça em amar os irmãos. O quanto que eu tenho me esforçado para amar meus irmãos em Cristo, o quanto que eu tenho me esforçado para obedecer a palavra de Deus. Esse esforço é o que vai autenticar a salvação. A salvação não é autenticada pelo conhecimento da Bíblia. A salvação não é autenticada em quantos congressos eu participo. A salvação não é autenticada enquanto que eu me envolvo na programação de eventos. A salvação é autenticada enquanto eu estou me esforçando para amar os meus irmãos em Cristo, enquanto estou me esforçando para obedecer a palavra do Senhor. João também diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço a Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E aí nós, aprofundando no assunto, João aqui está dizendo que uma prova que eu conheço a Jesus, porque conhecer a Jesus é um relacionamento com Jesus. Então aquela pessoa que diz que anda com Jesus é aquela pessoa que guarda os seus mandamentos, porque essa é uma prova que nós conhecemos a Jesus. Agora, mais importante do que conhecer a Jesus é ser conhecido por Jesus. Porque a pessoa conhecida por Jesus é aquela pessoa que obedece os seus mandamentos, porque Jesus, ele disse o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus diz: não vai entrar no céu aquela pessoa que crê na palavra, aquela pessoa que diz que a palavra é verdadeira, porque o diabo sabe que a palavra é verdadeira também, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muita gente está se confundindo, muita gente está se envolvido, faz tanta coisa no reino de Deus. O pessoal fala: não, eu canto no coral, não, eu ajudo na elaboração da programação, não, olha, eu estou me envolvido. Irmãos, tem muita gente que está envolvida na igreja, no reino, mas não é salvo. Porque Jesus disse o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mas espera aí, é possível uma pessoa profetizar e não ser crente?
É possível uma pessoa subir num púlpito, pregar a palavra de Deus e não ser crente? A resposta é sim. Porque Judas profetizou, Judas evangelizou, Judas pregou e não era convertido. É possível expulsar demônios e não ser crente? É. Judas expulsou demônios. Saul profetizou e eles não eram crentes. É possível fazer milagres e não ser crente? É. É possível fazer milagres e não ser crente. Judas fez milagres e nunca foi crente. Por isso tem muita gente se enganando. Tem muita gente aí com o coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de moralidade, mas eles acham que por eles estarem fazendo coisas na obra do Senhor, são convertidos. E é triste, porque essas pessoas vão ouvir de Jesus essas palavras: eu não conheço vocês, eu não conheço. Ah, Senhor, eu estava lá na igreja, eu estava cantando no coral, o Senhor não lembra de mim? Ah, Senhor, eu expulsei demônio, o Senhor não lembra de mim? Aquela vez que eu expulsei demônio, né? Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, não conheço. Eu não conheço vocês porque vocês, apesar de me chamarem de Senhor, vocês não fizeram aquilo que eu mandei. Eu mandei você amar uns aos outros, você não amou, você tinha ódio no seu coração. Eu mandei perdoar, mas você não quis perdoar, você ficou alimentando essa amargura no seu coração. Eu falei para você falar a verdade, mas você viveu uma hipocrisia a vida inteira. Eu falei que tinha que viver uma vida de santidade, você viveu uma vida de moralidade oculta a vida inteira. Eu não conheço vocês. Por isso, irmãos, nós temos que fazer esse autoexame, dizendo: Senhor, eu sou um cumpridor da tua palavra, ou eu sou só um conhecedor, ou eu sou só como os judeus na sinagoga se gloriavam: olha, a minha igreja prega, tem um ensino bom, nossa, nós temos uma boa escola dominical, eu estou só me orgulhando do ensino, não, eu estou me esforçando para obedecer. Porque aí no versículo seguinte, no versículo 23, Tiago diz: porque aquela pessoa que é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. É como aquela pessoa que se levanta de manhã, ela vai para o espelho, né? E quando nós nos olhamos no espelho, quando acabamos de levantar, o que a gente vê no espelho? A gente não vê uma coisa bonita no espelho. Nós nos olhamos, nós vemos o nosso cabelo tudo atrapalhado, né? O olho sujo, o nariz sujo. Mas a pessoa diz: não, ó, tá tudo danado, mas quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar assim mesmo. Eu vou trabalhar com o cabelo despenteado, com o olho com remela, eu vou trabalhar assim. Alguém vai dizer: isso é absurdo, isso é ridículo. A pessoa, ela se olha no espelho, ela vê que tem que pentear o cabelo, mas não penteia. Ela vê que tem que limpar os olhos estão sujos, mas ela não quer lavar os olhos, não quer limpar o nariz. É absurdo, não é? Da mesma forma é absurdo eu ficar 2, 3 horas sentado ouvindo a pregação da palavra e também não querer mudar. Olha, pela pregação da palavra eu vi que eu preciso fazer isso, isso e aquilo, eu preciso abandonar isso, isso e aquilo, mas eu não quero mudar. Tiago diz: é absurdo, mas é isso mesmo, não faz nenhum sentido. E aí no versículo 25, né, nós vamos terminar aqui no 25,
aquele que atenta bem para a lei perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é abrangente. A palavra de Deus nos liberta e persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, será bem-aventurado no que for feito. Aquela pessoa que, ao ouvir a palavra de Deus, ela se quebranta diante do Senhor. É aquela pessoa que diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe esse pecado da minha vida, Senhor. Me perdoe por essa coisa feia que está no meu coração, pela minha amargura. Me perdoe, Senhor, pela minha mentira. Me perdoe, Senhor, pelo meu orgulho, pelo meu ódio. Eu quero, Senhor, abandonar esse pecado, Senhor. Faça morrer esse pecado na minha vida, Senhor. Me quebrante, me transforme, mude minha vida, Senhor. Eu não quero, Senhor, passar anos e anos ouvindo a Tua palavra e não permitir que a palavra me mude. Eu não quero, Senhor, que o dia que eu estiver diante de Ti, os Teus olhos vão me confrontar de não ter obedecido a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos mude. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. E eu peço, Senhor, não permita, Senhor, que venhamos receber a Tua palavra com coração orgulhoso, com coração duro, com um coração, ó Pai, obstinado em continuar no erro. Mas que o Senhor quebrante-nos, quebrante o coração de todos nós aqui, Senhor, para que a Tua palavra venha nos transformar, nos moldar, nos santificar, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser conhecedores da Tua palavra. Nós não queremos, ó Pai, apenas ser ouvintes da Tua palavra. Nos conduza a sermos cumpridores. Nos conduza a obedecermos a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a colocar em prática tudo que temos aprendido. E que venhamos, ó Pai, a aprender, ó Pai, as prioridades, o que o Senhor requer de nós. Que é amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Viver uma vida, Pai, reta, justa perante os Teus olhos. Nos ajude nisso. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos ajude nisso, a sermos obedientes e cumpridores da palavra de Deus. Irmãos, estamos quase terminando.